Boa noite a todos. Eu sou Ana Paula Fontana, professora da UFRJ, coordenadora do curso de extensão Stroke Camp UFRJ. Estamos na nossa edição de 2021, online desde 2020. E hoje recebemos aqui a profissional fisioterapeuta doutora Valéria Mauriz, administradora da clínica Espaço Pilates e especialista em fisioterapia na gestação e no puerpério. E nós temos o prazer de recebê-la para tratar de um tema tão negligenciado na literatura científica e no nosso dia a dia clínico, que é da possibilidade da mulher, após um AVC, engravidar e ter o seu filho. E a Valéria vai nos conduzir nessa seara. Convido aqui a Inácia Bittencourt, nossa mestranda do Laboratório de Recuperação Funcional após o AVC, a Beatriz Carvalho também, iniciação científica do nosso laboratório, e a Fernanda Lima, doutoranda do nosso laboratório. Inácia, por gentileza. Oi, Valéria, boa noite. Acho que a gente pode falar, vai estar no YouTube também à noite. Primeiro, é um prazer enorme, a gente estava muito ansioso, nós estávamos muito ansiosas para poder discutir esse tema. Eu acho que é a primeira vez num campo, né, de AVC que a gente traz esse tema, e como a Ana falou, é muito, muito difícil de achar, inclusive na literatura, né? E principalmente alguma visão positiva, né, sobre uma gestação pós-AVC. Eu vou fazer uma ressalva, nós tínhamos convidado a Raquel, ela cedeu, Raquel tem um perfil chamado Mamãe Avecedora, ela cedeu gentilmente algumas imagens do perfil dela para que nós mostrássemos, foi por um excelente motivo, a primeira vez que eu digo que a gente não tem uma convidada, em vez de infelizmente, felizmente, ela teve o bebê, mas tem uma discussão, nós vínhamos falando antes, sobre a questão do parto vaginal ou a cesariana. E eu queria que você falasse um pouquinho quais são as possibilidades, né, para essa gestante pós-AVC e por que a escolha do parto vaginal, por exemplo, né, ou a possibilidade da realização do parto vaginal, como você vinha falando, ser uma vantagem, né, ser indicado, inclusive. Bom, gente, boa noite a todos. Para quem for ver essa palestra, bom dia, boa tarde, um bom tudo, né? Assim, um bom momento. E sempre é um bom momento quando a gente está no momento de troca, né? Estou aqui entre profissionais super capacitadas, num campo onde eu não atuo, né? Que é o campo mais de neurologia, né? Eu trabalho com o movimento e nos últimos anos sou fisioterapeuta e nos últimos anos eu levei toda a minha pesquisa para cima da obstetrícia, para o atendimento à mulher na gestação, na sala de parto e no puerpério. E a gente estava discutindo justamente como a gente tem ainda dentro da nossa profissão, que é a fisioterapia, essa profissão tão linda, aliás, parabéns a todas pelo dia de ontem, porque ontem foi dia 13, o nosso dia. Então, dentro dessa nossa área, que é a fisioterapia, a gente ainda tem pouquíssimas embasamentos científicos em cima da gestação, parto e puerpério. E tudo isso vem porque, na realidade, toda essa questão da identidade, eu posso dizer, da obstetrícia, ela tem mudado durante os últimos anos, né? A gente, desde o momento que a mulher entrou para um hospital para ter o seu trabalho de parto, que antigamente as mulheres tinham o parto em casa, desde que ela foi mais embasada no sentido, não é embasada a palavra que eu quero dizer, mas acolhida no sentido de não ter problemas durante o seu parto, onde a gente começou a ter mais segurança e diminuição de morte materna e morte neonata, e aí esse parto ele veio para esse ambiente hospitalar, a gente começou a ter poucas questões de poder acompanhar uma mulher com a fisioterapia nesse sentido, né, gente? A gente sabe hoje que a fisioterapia obstétrica ela está caminhando no Brasil. Hoje a gente está com toda uma situação de pedidos da obstetrícia, né, das fisioterapeutas estar mais atuando em sala de parto.
E essa mudança obstétrica levou a mulher a questionar esse parto cirúrgico, que era o que a gente estava falando anteriormente sobre o parto da Raquel, essa moça que não está aqui, felizmente, porque está com seu bebê nos braços, né? Então, há 20, 30 anos atrás, uma mulher não se questionava se ela ia ter um parto vaginal ou se ia ter um parto cirúrgico. Era prerrogativa básica de saúde ir para um parto cirúrgico. Hoje a gente sabe que o parto vaginal ele traz inúmeros benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, para esse binômio. E a gente fala da questão da recuperação. Então, por que uma recuperação? Porque uma recuperação de um parto cirúrgico, ele vai requerer, né, muito mais daquele corpo feminino. Um parto por via vaginal, um parto natural, como a gente fala, né, onde tudo vai correr conforme a fisiologia, vai ter uma recuperação desse corpo mais rápida. Um parto cirúrgico, um parto cesáreo, é uma cirurgia abdominal de médio e grande porte. E essa cirurgia de médio e grande porte precisa de uma recuperação. E imagina uma pessoa, nós estamos falando aqui sobre uma mulher com AVC, que já tem limitações, que já tem restrições, que já tem espasticidades. Como que essa mulher vai estar se recuperando dessa cirurgia? E a gente sabe que uma recuperação de pós-parto, ela tem que cuidar desse processo cicatricial. Esse processo cicatricial traz retrações. Será que uma mulher já com retrações, com mais retração a nível cicatricial, não vai ter mais limitação? É um questionamento que eu estou trazendo, não estou trazendo nada já pré-estabelecido, nada já comprovado cientificamente. A pergunta é como ficará essa mulher a nível de espasticidade na questão da cirurgia? Como está a síntese de colágeno dela? Como vai ficar a biomecânica, porque a gente sabe que qualquer mulher, após um parto, vai ter que recuperar essa biomecânica da pelve e recuperar a questão desse de uma melhor função muscular dos músculos que foram exigidos, que são os músculos da musculatura do assoalho pélvico e da cavidade abdominal, né? E como vai ficar toda a situação dela poder se recuperar nesse contexto? Então, de uma certa, assim, independente da mulher ter um AVC ou não, é isso que a gente fala a respeito de recuperação pós-parto. Uma recuperação pós-parto cirúrgico é totalmente diferente de um pós-parto vaginal. E aqui o grande ponto, como o ponto central desse Stroke Camp, né? É a gente falar do AVC, a gente levanta essa bandeira. Será que uma recuperação de um parto cirúrgico vai ser mais benéfica para uma mulher que já tenha limitações e restrições? Sim. Nós vínhamos de uma discussão anterior, né? Vai estar disponível no canal, mas a gente sempre traz uma fala para outra conversa, né? E quando a professora Ellen falou sobre olhar o indivíduo para as possibilidades dele, não para as limitações, né? No sentido do que ele pode oferecer, no sentido da possibilidade, isso me vem à cabeça muito essa questão da possibilidade do corpo feminino, né, no geral, e da possibilidade do corpo de uma mulher que sofreu um AVC. Eu não acredito que seja de conhecimento de que ela possa experimentar um parto natural, né? Eu acho que a gente tem essa visão um pouco... não, o termo me fugiu agora, mas essa visão um pouco quase estéril, né? Assim, é melhor para você, oferece menos risco, né? Quase esse encapsulamento da pessoa
da mulher e da mulher com deficiência ainda mais, e a gente não vê a possibilidade, né? O que o corpo dela é capaz de fazer, e além disso, o que é melhor no pós, né? O que ela vai ter de benefício depois. É muito interessante pensar por esse prisma, né? É, Valéria, sabe por que que a Nayá também está lembrando disso? Que eu acho super importante a gente contextualizar para quem nos ouve, é de que a mulher após o AVC, né, nós temos muitas pacientes no nosso projeto que são pacientes jovens, 20 anos, 25 anos, 36 anos, e temos diversas origens, né, diversas causas, né, a trombofilia, é, alguns problemas cardíacos, enfim, várias causas podem trazer um AVC para um adulto jovem, né? E é um adulto que já passa um processo até de preconceito, até no próprio serviço de emergência, né? Porque quando chega o AVC, ele realmente atinge, né, na sua grande maioria, a população acima de 65 anos. No entanto, ele pode ocorrer até num bebê, né? Então, quando um jovem chega numa emergência clínica, médica, com sinais e sintomas do AVC, muitas vezes ele demora a ter o diagnóstico, porque a gente pensa em várias outras coisas, né? Pode ser o uso de algum entorpecente, álcool, enfim, é normal, né? Diante do seu leque de diagnóstico, você pode pensar em outras coisas. Então, desde o diagnóstico, ele sofre até mesmo um retardo, né? Um atraso no diagnóstico. E depois, uma jovem, né, mulher que teve um AVC ainda pode ficar com esse receio de, olha, será que eu posso engravidar? Né? Eu posso ter um parto? Ainda mais um parto vaginal, né? Em que você, no trabalho de parto, você tem diversas alterações de hormonais, alterações fisiológicas, hemodinâmicas, como a pressão arterial, glicose, enfim. Então, realmente, né, uma paciente com aneurisma, por exemplo, né, após uma cirurgia de aneurisma, que fica hemiplégica, por exemplo, essa preocupação com o aumento da pressão arterial sempre vai ser uma sombra, né? Sempre você fica com aquele receio embutido, entende? Também Claro. isso existe muito. Então, o que a gente busca é tentar ouvir, né? Primeiro ouvir as mulheres. Olha, uma mulher de 25 anos, pós-AVC, né? Já está em fase crônica, em reabilitação, que tem uma vida social, né? E a gente sabe que é o desejo, né? Pode ser o desejo dela, às vezes, engravidar e ter um filho, né? E o que a gente percebe é que essas mulheres têm medo, porque não se fala sobre isso. Sim. Né? Não se fala sobre isso. Parece é um assunto assim. A gente vai falar de tantas outras coisas importantes, vamos deixar isso para depois, né? E o tempo passa, né? E a gente sabe que a fertilidade da mulher tem um relógio aí biológico, né? Então, esse primeiro ponto é esse: a gente percebe que é um tabu. As pessoas, as mulheres pós-AVC não são encorajadas, não são empoderadas, sabe, com isso. Elas não se sentem dessa forma, muito pelo contrário, a gente vê um medo realmente, né? Existem casos de AVC, né, inúmeros casos de AVC relacionados ao estrogênio, né? Então, ao uso de pílula de estrogênio, só estrogênio, né? Então, se for associado a outra medicação. Então, assim, cada caso é um caso, né? Então, você precisa realmente de um ginecologista para te guiar em relação à medicação, ao parto, tudo. Mas a maioria dos pacientes, ainda mais na rede pública, né? Quando a gente fala em SUS, elas não têm esse caminho, essa facilidade de você ter uma entrevista, por exemplo, com uma fisioterapeuta especialista, né, em ginecologia, em parto, e que pode conduzi-la, mesmo diante das limitações funcionais dela, da espasticidade, das alterações sensitivas, que pode conduzi-la, por exemplo, a ouvir o corpo, né, como você faz, né, ouvir, você conhece o seu assoalho pélvico, né? Diante da tua espasticidade adutora, você consegue ter percepção consciente, né, do teu assoalho pélvico, por exemplo, né? Então, acho que esse empoderamento, né, físico, ele precisa de profissionais como você, né, que traga isso para essa discussão, né? A discussão desse assunto. Eu acho, Ana, que acontece justamente isso, né? A gente adora colocar as pessoas, frisar e levar a pessoa a ficar tocando na limitação.
eu acho muito pertinente o que foi dito, né? Não adianta cada indivíduo é indivíduo. Então, assim, se a gente for falar de AVC, a gente pode ter um prisma muito grande, como você mesmo colocou, né? O que afetou aquela mulher? Por exemplo, pode ter um AVC que não tem afetado tanto. Será que afetou a questão autônoma dela? Como que está o diafragma dessa mulher? Como que está a questão do assoalho pélvico? Como está a questão autônoma dela? Vamos colocar assim. Porque o parto ele é feito de todo um processo de reflexo, né? Então, assim, ele vai ter uma questão hormonal aí que vai alterar a nível neuroendócrino e vai possibilitar ela entrar em trabalho de parto, né? E a gente sabe que vão ter respostas aí nesse organismo, que nem hemodinâmica, sim, pode ter um aumento de pressão arterial, mas que ela pode estar controlada durante toda a gestação. Então, quais são as limitações daquela mulher? Qual o histórico daquela mulher pregressa essa gestação? Será que antes dela engravidar, essa mulher trabalhou o corpo dela? Essa mulher consegue diminuir, já teve diminuição de espasticidade, voltou a ter algumas questões que ela tinha perdido e conseguiu reabilitar, né? Então, teve um trabalho de fisioterapia antes dela querer engravidar, né? Aí a gente chega na gestação e acho que o grande ponto que levanta, né, assim, a luzinha vermelha para todo mundo é o aumento de pressão arterial. Eu acho que a gente chega nesse lugar. E aí a gente sabe que as questões hipertensivas na gestação, elas vêm de uma hipertensão anterior. Então a gente tem que saber se essa mulher, ela já é uma hipertensiva crônica ou se ela só teve um AVC, que pode acontecer, né, gente? Sim. Então, se ela está tendo uma hipertensão na gestação, que daí também já são uma outra questão, e a mulher pode desenvolver uma hipertensão gestacional, que é diferente da pré-eclâmpsia. Ela pode desenvolver uma pré-eclâmpsia, que tem a ver com a proteinúria, e pode desenvolver ter uma hipertensão anterior e desenvolver uma pré-eclâmpsia. Então, a gente tem questões que não tem nada a ver com AVC e que pode ocorrer em qualquer mulher. Sim. Perfeito, Valéria, exatamente. Então, cada caso é um caso, né? Exatamente. Independente do AVC, né? Independente do AVC. Então, são possibilidades, se a gente falar de pressão arterial, que toda mulher pode estar sujeita no momento da gestação, pelas próprias alterações. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu gosto também de falar, porque a gente fala muito de hipertensão gestacional, mas a gestante, nos primeiros 2 trimestres, ela tem uma pressão baixa. A pressão baixa. Então, o momento de um aumento pressórico, vou colocar assim, ele ocorre no 3º trimestre. Tá? E a gente tem estudos falando do quê? Do exercício físico auxiliando uma manutenção dessa pressão. Não é o que a gente fala? A pressão vai ser monitorada com exercício físico e muitas vezes com medicamento. Então, assim, a gente está falando talvez de uma gestante de alto risco, tá? Por uma gestante com um AVC, a gente vai colocar ela dentro, porque tem uma doença, uma comorbidade anterior, como uma gestação de alto risco, mas isso não deve impedi-la de realizar uma atividade monitorada com fisioterapeuta. Não vai impedi-la de ter um parto vaginal. A gente está aqui com uma pessoa que era para estar aqui agora, mas que teve um parto vaginal, lindamente. Então, assim, isso não é impedimento. A gente tem que ter o quê? Um cuidado e uma atenção. Uma boa prescrição. E, de novo, não adianta essa prescrição estar somente na gestação. Essa prescrição tem que estar anterior na vida dela. Uma das coisas também que a gente fala pouquíssimo é que o sedentarismo é fator de risco para uma gestação de risco. Então... Exatamente, sim. E é um fator de risco para o AVC, né, o sedentarismo. Então percebe que a gente começa a colocar numa caixinha como se a pessoa não pudesse mover, porque a pressão pode aumentar e ela pode ter um risco de AVC, né? E aí é bem curioso, porque que nem
vou trazendo um pouquinho da minha prática, né? Como eu falei, eu nunca atendi uma gestante com AVC, mas eu já atendi gestantes com trombofilia, né? Trombofilia. E eu vejo ginecologistas e obstetras que ficam monitorando e continuam acreditando que um parto vaginal vai ser bom. E tem outros que já numa trombofilia já vão se direto para cesárea. Agora, uma cirurgia, de novo, um parto cirúrgico, ele não vai estar com mais medicamento, independente da recuperação. Agora, eu não estou falando da recuperação, não, tá, gente? Estou falando de todas as questões da analgesia, de sutura, de sangramento. Ele também não pode dar uma alteração de pressão e causar um AVC? Tem riscos embutidos, né, em todas as vias, né, realmente. Isso tem que ser muito bem conversado, né? E o que nos chama a atenção de trazer esse tema é justamente isso. Por que que a gente não fala mais sobre isso, né? A gente se depara com esses pacientes jovens no ambulatório, a gente fica entristecido, né? Entristecido de ver que elas poderiam estar, sim, empoderadas, né? De, olha, eu quero, né? Quero engravidar, o que eu posso fazer? Onde que eu consigo esse auxílio, né? Essa informação, né? A gente vê muito pouco material informativo sobre isso, né? Os riscos, as possibilidades, o que você precisa fazer antes, durante, no puerpério, né? Que existe também o risco de AVC no puerpério, então você imagina a mãe com um bebê pequeno, você precisando trocar a fralda, dar banho, amamentação, e você ali com uma deficiência física, né, que não é simples. Então, a dificuldade de falar sobre esse assunto, né? Ana, acho que tinha uma pergunta para você. Eu tenho. Deixa eu só responder falar uma coisa e já volto, desculpa. Ana, eu acho que a gente tem dificuldade de falar desse assunto, porque esse assunto, ele está implícito à sexualidade. Então, se você chega para uma pessoa e vira assim, você tem um desejo de ter filhos, ela está falando, mas você está namorando? Como que é o sexo? Você tem limitação no seu ato sexual? A gente não consegue falar sobre isso. Isso me traz uma lembrança de um campo presencial. Não tem jeito, eu vou acabar falando de todos os campos e falando mais do que o nosso tempo. Mas me traz uma lembrança de um campo presencial, quando uma das alunas da residência, a terapeuta ocupacional, fez essa pergunta sobre a sexualidade muitos casais, né, vão, e a gente observa que normalmente homens que têm AVC que tiveram AVC estão acompanhados das suas esposas. Isso não é verdade para as mulheres que tiveram AVC. Frequentemente elas estão acompanhadas, quando mais velhas, do filho, quando mais jovens, da tia, da mãe. Então, para as mulheres mais jovens, já se inicia essa questão da sexualidade logo após o AVC, né? Frequentemente elas não estão com um companheiro, mas na idade um pouco mais avançada, elas estão acompanhadas da nora, do filho, raramente dos maridos. Essa é uma observação que a gente tinha muito no ambulatório. E no próprio campo de AVC, quando essa residente da terapia ocupacional perguntou, eu acho que 2 ou 3 pacientes, tanto os que tiveram quanto os acompanhantes, falaram que não, depois do AVC, a gente nunca mais engajou na nossa vida sexual, né? Então, assim, é exatamente isso, passa antes por uma discussão um pouco menos, na verdade... Até do cuidado da saúde, né, Nayá? Que no campo presencial, Valéria, a gente faz esse campo desde 2011, né? Travou para mim? Ah, não. Então, e a gente é uma equipe multiprofissional, né? Então a gente tem enfermagem, terapia ocupacional, farmacêutico, médico, todas as profissões da saúde, atendendo esses pacientes em equipe, né? Então se conversa sobre isso. Sim. E a gente vê mulheres, eu não sei se a Valéria está me ouvindo, congelou. A gente vê mulheres que deixaram de fazer preventivo, por exemplo. Sim.
né? Então, assim, é uma questão até que vai para o âmbito da saúde da mulher como um todo, né? Após o AVC, né? Então, você teve um AVC, é aquela dualidade que a gente falou muito aqui já nas outras palestras, de você ainda ficar restrito como paciente e não migrar para o outro local de pessoa com deficiência, né? Porque o paciente, a gente acha que é aquela pessoa grave, que tem que ficar em repouso, no leito, sem, né? E a pessoa com deficiência, na fase crônica, é uma pessoa que pode fazer tudo, né? Tem as suas limitações, mas dentro da limitação ela pode fazer muitas coisas. Então, o cuidado com a saúde até chegar no parto, né? Ele é É, muito amplo, né? É muito muito, amplo. muito, por isso que eu acho que chega num ponto que, por exemplo, para mim, é ver como essa pessoa teve o AVC, como ela se recuperou, como ela se preparou para esse parto, como ela engravidou, como ela. E teve. Eu vou falar um caso aqui de uma pessoa que não tem a ver com o nosso tema, mas só para a gente entender um pouquinho como a gente limita. Eu tive uma paciente que ela teve lúpus. E o médico dela falou que ela nunca teria que ela não poderia engravidar, que ela não poderia ter um parto vaginal, imagina. Ela mudou de médico. E aí, quando ela mudou de médico, a primeira pergunta do médico dela foi: você quer engravidar? Ela falou: eu quero, mas eu não posso. Ele falou: pode. Por que não? E aí, na gestação dela, e ela, assim, na fase de. Ela parou, ela também era uma instrutora de Pilates, super ativa, fisioterapeuta, super ativa, nananana. E ela, na fase barra pesada do lúpus, ela parou com tudo. E ela deixou esse sonho de ser mãe. Quando esse médico falou: você quer engravidar? Ela falou: quero. E ele bancou a gravidez, não, você pode engravidar. Ela engravidou, ela teve o parto vaginal, tá? Conseguiu. E o relato dela que foi a fase mais feliz da vida dela, porque o lúpus é uma doença autoimune. E como o sistema imunológico deprime na gestação, ela não tinha sintoma. Então, a gente Interessante, né? coisas. É o que falta muito estudo na área, né? A gente vê uma escassez de estudo absurda, né? São relatos de caso, né? E alguns bem-sucedidos, outros não. E aí, realmente, as condutas clínicas são baseadas em média, né? Em evidência científica de sucesso. Então, difícil, a gente não vê essa política como uma política pública, né? De ouvir a mulher, conhecer caso a caso e ofertar as possibilidades, né? Porque é um caminho muito mais fácil negar de cara, né? A negação, né? E aí, o que acontece é que assim, a gente tem que dar informação para essa mulher e dar um acompanhamento adequado. Porque, gente, Qualidade, né? um adequado de qualidade, exatamente. Vamos cá, na saúde pública. Vocês encontram, né, mulheres na saúde pública que não tem recurso nenhum. Sim. Então, essa mulher sem recurso nenhum, já com limitação, ela vai chegar no puerpério, ela fala: quem vai ajudar a cuidar dessa criança? Quem vai ajudar a cuidar de mim e dessa criança? Né? Que foi um dos pontos que vocês me perguntaram sobre a possibilidade de baby blues no puerpério, por uma questão hormonal. E eu atendo muitas mulheres e o que eu sinto da tristeza delas não vem só pela questão hormonal, vem pelo estresse da demanda. Então, é o estresse de noites mal dormidas, de falta de rede de apoio, principalmente agora, na pandemia, vocês não têm noção. Nossa. Então, não é hormonal só. Então, não é porque a mulher vai ter limitação que ela vai desenvolver. Uma depressão, baby blues, é uma questão emocional que envolve o que ela está vivendo ao redor dela. Então, se ela não está vivendo um ambiente confortável, acolhedor para ela poder ser uma nutriz e ela acolher uma criança, ela vai ficar deprimida. Um grande pensamento. Vocês são mães? Só a Ana. Eu não, só a Ana. Então, uma grande questão que toda mulher para e pensa e fala assim: eu sou uma péssima mãe. Não tem. Essa coisa é um horror, gente. É um horror. Então a mulher se julga. E aí, se ela tá com uma limitação e ela tá com uma dificuldade de lidar ou com o choro dessa criança, ou com a raiva dessa criança, ou com o cansaço dela, ela vai se julgar como uma pessoa
limitada, e aí a gente vê essa bola de neve crescendo. Então, eu não acredito que a depressão, o baby blues aconteça só pelos fatores hormonais. Os fatores hormonais, eles são o meio gatilho, mas ela vai acontecer por fatores hormonais, ambientais e emocionais daquela mulher. É um conjunto de fatores mesmo, né, de atuação, né? E aí você pensa, né, a gente pensa como profissional agora, né, como fisioterapeuta, na questão de fisioterapia neurológica, digo, né, como fisioterapeuta neurofuncional, né, em que a gente recebe essa paciente, né, e fica naquela, muito encarcerado na questão funcional, né, de trazer essa paciente para deambulação, para as atividades de membro superior e assim por diante. Atividades de instrumentalização, né, do dia a dia, né. Mas a gente não tem esse olhar, Valéria, de lembrar que essa paciente, após um AVC e que teve um bebê, ela precisa ser, né, primeiro, antes de você pensar numa marcha, né, de longa distância, uma marcha segura, como que ela contrai esse assoalho pélvico, como é que é a relação dela de abdominal com o assoalho pélvico para proporcionar, por exemplo, a ativação do psoas, né, para fazer a fase de balanço da marcha. Então, o que eu vejo, assim, na prática mesmo, né, diária, de ambulatório, então, a pessoa espástica, né, com déficits graves de marcha, que acabou de ter uma cesárea, que você já tem mais fraqueza muscular ainda, ali, principalmente de pessoas, né, e você vê a paciente não conseguindo fazer a fase de balanço, uma piora exacerbada da marcha, da fase de apoio, com risco de queda, e você imagina, ela tem que amamentar, ela tá... Geralmente eles amamentam sentados, né, realmente não fazem muitas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, em pé, né? Trocar fralda. As adaptações são para a postura sentada do trocar fralda, e geralmente com uma única mão, né? Com ajuda, e até mesmo com ajuda quem tem, né? Mas quem não tem acaba se virando com a mão menos acometida, né? Sim. Então você vê que esse olhar do fisioterapeuta neurofuncional para essa mulher, ele também deixa muito a desejar. Eu falo por mim mesmo, falando aqui por mim, Ana Paula, né? Que a gente não tem essa consciência, a gente forma um monte de cursos, né, de formação em neurofuncional, mas que você, nesse momento, não traz esse olhar, sabe? Me falta esse olhar, essa lente de cuidado, de, olha, talvez esse pessoas aqui precisa ser mais ativado, né, mais bem ativado, na coordenação muscular correta que ela perdeu, né, após a gestação. Não é só uma questão neurológica, entende? Não é só do AVC, né? Está se somando aos déficits funcionais motores ali do AVC, né? E, Ana, um músculo que é totalmente acometido na gestação é o psoas. A gente tem alteração de marcha na gestante no terceiro trimestre. E aí, quando eu venho para uma recuperação no pós-parto, gente, vocês não têm o trabalhão que é para recuperar o psoas, gente. Você não tem noção que é para não recuperar no sentido, né, que ele não está com uma lesão, mas para voltar para a origem e sessão, para um balanço postural mais equilibrado. É incrível. E a gente fala muito de recuperação de abdômen e assoalho, mas tem que ter recuperação de ilio-psoas também no puerpério. Todas as mulheres. E aí, todas as mulheres. E aí, volto de novo para a questão que, para mim, é muito, muito pungente. E aí, eu vou tocar aqui para um tema que, para mim, é muito importante. A gente fala pouquíssimo de recuperação pós-parto. E a mulher precisa. A mulher precisa de uma fisioterapeuta no pós-parto, independente da via de parto. A gente pensa na mulher precisando de uma fisioterapia no pós-parto, se ela teve um prolapso, se ela está com uma incontinência urinária ou fecal, se ela teve uma laceração grave. Mas todas as mulheres, todas, seja parto vaginal, parto cesárea, teriam que ter uma recuperação pós-parto. Eu estou achando interessante perceber que para as mulheres que tiveram AVC, que vamos assistir,
talvez elas percebam que elas têm muito mais coisa em comum do que diferente de uma mulher que, né, nunca, que não teve um AVC, né? A própria, o acompanhamento fisioterapêutico no pós-parto, por exemplo, né, que a gente primeiro pode pensar de uma pessoa que realmente teve uma indicação, então um prolapso. Eu não fazia ideia, por exemplo, eu falei, né, eu não tenho filhos, então, por enquanto. Então, eu não fazia ideia de que era necessário, né? E assim, isso é para mim e vai ser provavelmente para uma colega, né? Uma outra mulher que teve um AVC e também deseja ser mãe, né? É bom, assim, eu conversei nas últimas entrevistas que eu fico um pouco mais calma com as perspectivas, né? Eu acredito que que a gente, quando olha para o futuro, né, vai ficando um pouco mais tranquila. Eu gosto de pensar assim. Então, eu gosto de pensar que uma outra mulher da minha idade, por exemplo, que teve um AVC, ela vai se identificar com as coisas que nós duas vamos fazer, né, do que o que ela vai fazer ou não, o que ela precisa fazer ou não. As preocupações que ela vai ter sejam mais próximas das minhas do que um mundo, né, um mundo de preocupações, um mundo de atendimentos. A Bia tinha uma pergunta, a Beatriz. A gente está, assim, pipocando a Valéria. Boa noite, Valéria. Oi, Obrigada boa pela sua noite, presença Beatriz. novamente. Dando também um pouco de continuidade a essa questão do pós-parto da mulher que já teve um AVC, quais seriam as adaptações que ela deveria talvez passar para poder conseguir lidar com esse bebê, né? Seja na amamentação, seja nos cuidados básicos com ele, como seria? Bom, eu acho que a gente sempre tem que pensar em ergonomia, tá? Porque a ergonomia é muito importante para a mulher no puerpério. A gente percebe que ela passa longos períodos na mesma posição. E aí a gente pensa numa mulher que teve um AVC que tem um quadro normalmente de espasticidade e grandes tensões, tá? Então, assim, imagina uma mulher que já tem uma tensão e tem que estar com o membro, ou enfim, mais saudável, vou colocar mais funcional, tá? Sustentando um bebê que vai aumentar de peso e que tem uma demanda de, no mínimo, que a gente fala pouquíssimo, mas de 8 horas diárias de amamentação. São 8 horas de aleitamento por dia, no mínimo. Lógico que é intervalado, mas é a mesma postura, a mesma função, né? E aí ela vai verificar se ela consegue amamentar deitada, se ela consegue amamentar sentada, ou se ela está no meio da noite passando, acordando para amamentar esse bebê. Então imagina uma mulher, primeiro, como eu falei, uma ergonomia, uma mudança de posição. Então acho que as mudanças de decúbito, vindo para um decúbito lateral, indo para sentado, indo para em pé, como que ela vai fazer essas mudanças? Porque elas também, independente do AVC, gente, toda a puérpera vai estar com os estabilizadores do tronco extremamente disfuncionais, no sentido que eles vão estar fracos. Então, ela vai estar com pouco estabilizador de tronco, ele vai estar com pouca força para manter uma postura. E, de novo, a gente sabe que muitas vezes uma musculatura tá tensa e espástica, tá fraca. E aí vem uma situação, como que eu vou estar tirando as tensões excessivas e fortalecendo aquele tronco para as questões funcionais. Então, eu acredito que a gente tem que pensar para essa mulher com AVC sobre ergonomia, sobre mudanças de decúbito, sobre as funções básicas, como eu falei, do amamentar, do dar um banho, quem vai dividir com ela tudo isso. E exercícios diários para diminuir as tensões e fortalecer o que ela precisa. Todo mundo entra com uma situação grande aqui de tensão na parte da torácica e de cervical. Então, é onde a mulher vai ter queixas, tá? Onde a gente tem as queixas que permeiam a grande maioria das puérperas.
cervical, cintura escapular, síndrome do túnel do carpo, instabilidade de punho. Então, percebe que a gente tem que ter um olhar bem específico. A cara da Ana, o jeito da Ana. Posso nem me lembrar, gente. Você está falando, eu estou só me lembrando aqui da condição assimétrica, né? A condição assimétrica da amamentação, né? Então, você fica muito tempo de um lado, depois, por mais que você troque para o outro, mas você contratura muito, por exemplo, quadrado lombar, né? Contratura demais, grande dorsal, encurta muito. E já é uma musculatura, Valéria, muito encurtada, muito frágil nesse paciente de AVC, né? No de mídio acometido. Então, assim, é isso que você está falando, realmente é um trabalho muscular imenso, né? No puerpério, né? Então, se essa paciente não foi orientada antes, durante, ou está sendo ajudada ali na hora do puerpério, realmente é hercúleo, né? É um trabalho ali difícil. E o que me preocupa, né? A gente que trabalha no terceiro setor, né? A gente é SUS, né? E graças a Deus, né? O que a gente gosta de fazer, a nossa preocupação é como é que a gente leva, né? Todos esses conhecimentos, essa informação para essa mulher, né? Essa mulher que está no SUS, que está no posto de saúde, né? Que é a nossa população brasileira. Né? Então, essa é a nossa preocupação, e o campo ele sempre teve essa preocupação, né? De trazer, de resgatar esses pacientes pós-AVC crônicos, que a gente sabe que tem alta com 6 meses a 18 meses, depois você não vê mais, ele desvincula da instituição. Então, o campo ele resgata os pacientes que já foram nossos na fase aguda, e a gente revê esses pacientes na fase crônica, para tentar trazer informação para eles que eles tenham uma vida melhor. E nesse resgate a gente se depara com as meninas aí que tiveram AVC com 20 anos, está com 25, você quer engravidar? Ah, não, acho que eu não posso. Exatamente essa frase que você colocou. E isso traz um descontentamento para a gente, né? A gente está há quase 10 anos fazendo campo e a gente vê... É muito diferente quando você atende ali na enfermaria ou no ambulatório, porque da alta você não vê mais a pessoa. Mas como a gente acompanha a vida da pessoa, né? Pacientes que a gente acompanha há 10 anos. Então você vê, poxa, o que a gente quer é que ele tenha uma vida melhor, né? Posso até facilitar a marcha dele, ok, beleza. Eu trago uma instrumentalização motora para ele, ok, que faz uma diferença enorme, mas são questões da vida pessoal da pessoa, né? De motivação, né? De engajamento com a vida, né? Coisas nesse âmbito um pouco maior, né? E eu acho que a proposta é essa, né? Da gente tentar gerar uma discussão, viu, Valéria? Isso aqui eu acho que assim, é muito embrionário, né? Muito, muito embrionário. Você tem uma ideia, eu, Ana Paula, demorei 10 anos para trazer esse tema no campo, né? Na SI a testemunha, está comigo desde o primeiro campo. A gente nunca pensou em falar sobre isso, né? Assim, nunca pensamos, a gente via o sofrimento das meninas ali, das nossas pacientes. Só que nesse campo de 2021, a gente entrevistou 2, né, jovens, né? E a gente, com relações de trabalho, né? De querer voltar ao trabalho, mas são questões, essas perspectivas, né? Apesar das suas limitações funcionais, quais são as suas perspectivas, né? De aflorar mesmo, né? O seu melhor potencial, né? Então, acho que é isso que a gente precisa pensar e unir esforços aí com a estratégia da saúde da mulher, né? Estratégias dos médicos de família, de equipes de família, né? Nos postos, de alguma forma para levar esse conhecimento. Poderia ser até de uma forma simples, Valéria, no sentido assim de cartilhas informativas, sabe? Um material, panfletagem, material mesmo, né? Eu acho, Ana, eu acho que... Estabelecer recursos nos postos, né? Então, por exemplo, você tem vários postos de saúde que tem grupos de hipertensão, grupos de diabéticos, né? Então, assim, por que não ter um grupo, né, de AVC ou da saúde da mulher que trate especificamente de uma paciente neurológica, né? Enfim, eu acho que tá aí, né? A demanda existe, né? Mas ela está em casa, ela está guardadinha em casa, ninguém vê, ninguém discute, né? Pois é. O que eu acho incrível, Ana, é que quando a gente fala de saúde da mulher, ela está totalmente esquecida dentro do âmbito público. Então, assim, eu atendi agora, esses dias, uma puérpera, que teve ela é brasileira e está morando na Inglaterra. E ela teve uma emergência, enfim, teve um parto cirúrgico, e ela voltar para casa com panfletos mesmo, de exercício para ela fazer. Sim.
de ativação do assoalho pélvico. Ela falou, Valéria, eles me trouxeram, mandaram isso aqui, você acha que é bom para eu fazer? Mas, gente, mas é isso, né? Então, quando a gente está falando, de novo, de sexualidade, a gente está falando de... Porque quando a gente fala de saúde da mulher, a gente distancia da sexualidade, mas, assim, tá falando de sexualidade, tá falando de coletividade, tá falando de humanidade, porque as mulheres são que trazem os filhos para o mundo, que permeiam, né, essa situação da nossa sociedade. Está falando de nutriz, está falando de como essa mulher é atendida, como isso vai afetar a saúde dela no futuro. Então, assim, são tantas coisas. Então, por que a gente não está falando de saúde da mulher para todas as mulheres e para a mulher que teve um AVC, para a mulher que é diabética, para a mulher que é hipertensa, para a mulher que tem trombofilia, para a mulher que teve, enfim, que teve uma paraplegia. Exatamente. Eu acho que falta realmente colocar essa discussão na pauta, né? Tem que ser pauta essa discussão, né? Então, Valéria, assim, gratidão imensa de ter aqui. Eu sei que na tua vida corrida aí, ter essa demanda ainda à noite de gravar essa entrevista, mas você tem a certeza que as tuas falas vão chegar a pessoas que precisavam ouvir, sabe? Eu acredito firmemente nisso, e você vai promover o fortalecimento emocional aí de muitas mulheres que tiveram AVC e que vão descobrir que podem ser mães. Não é, gente? Toda mulher pode ser mãe. A gente vê mulheres fazendo fertilização in vitro. Não é? Eu estou acompanhando tantas com fertilização. Então, assim, caso a caso, né? Caso a caso. Mas a discussão tem que ser gerada, né? Não pode ser um tabu, né? Não, a gente não pode. Eu acho que a gente não pode reprimir o desejo. Olha o que eu estou falando de novo, de desejo. O que é o desejo da mulher de se tornar mãe? O desejo desse papel, como eu falei, tão precioso para a nossa sociedade. E tão subvalorizado e supervalorizado, né? Esse papel ele vai para dois extremos, né? Você não vai ser mãe, você não vai ser mãe, você não vai ser mãe. E a pessoa se torna mãe, e aí ela fica lá botando, né? Sem ninguém dá o mínimo valor para aquela mulher. Então, esse papel supervalorizado e subvalorizado ao mesmo tempo. Sim. Então, é importante, se uma mulher está com uma limitação, tem uma deficiência, se ela sente esse desejo dela, ela correr atrás desse desejo, né? Correr atrás da informação, correr atrás de uma equipe, se possível, multidisciplinar, que acolha esse desejo, que escute esse desejo, e que se possível dentro das margens de segurança. E com os cuidados, né, dentro do caso específico de cada uma, for possível ou não. E a gente cabe também a facilitação dos serviços públicos, né, de fomentar equipes públicas que tenham essa escuta, né? Exato. Tá atento aos temas, né? Esse, por exemplo, eu acho que nunca mais vai sair da nossa cabeça. Eu espero que a gente só cresça em conteúdo quanto a ele, mas está atento. E eu acho que eu fico muito tocada, porque eu acho que a gente, com essa discussão ainda incipiente, né? Eu acho que a gente fornece também uma visão de possibilidade, né? A mulher, se ela quer experimentar a maternidade, se ela quer ser mãe, independente da condição que ela tenha, ela é capaz de experimentar, né? A maternidade, seja pela via natural, como a gente fala, ou de outros modos, ela é capaz. Isso é muito importante. Eu não tenho nem palavras para agradecer a sua presença, Valéria. Estou muito feliz. É a primeira vez desse tema no campo e, assim... Que não seja a última. Não seja a última. Espero Na próxima a gente deve contar com Raquel. Sim, dentro disso... dentro disso, eu queria dizer que a gente está discutindo aqui como profissionais. A Raquel, ela é enfermeira de formação, e ela trabalha muito no Instagram dela, o Instagram Mamãe AVCdora, vai estar na descrição do nosso vídeo. Ela trouxe as questões do parto, as questões de como ela lida com as sequelas e como ela estava lidando com a gestação. E, a partir de agora, provavelmente a gente vai ver
a Raquel trazendo os temas da maternidade, né, com o nenenzinho no colo. Então, para quem vê, eu também indico muito essa página. E eu só tenho a agradecer, Valéria, que Imagina, conversa enriquecedora, que coisa incrível. aqui eu que agradeço. E aí, ó, fiquei até tentada, né? Vamos lá, vamos escrever alguma coisa sobre gestante com AVC. Vamos fazer pesquisa em cima disso. Pois é. Ajudar as mulheres, gente. Temos que nos unir. Querida, gratidão, viu? Gratidão às meninas, né? A Cília, Beatriz, lindas.